Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e iremos dar continuidade ao nosso conteúdo ainda no segundo livro, que são as monarquias nacionais, a nova ordem política e econômica. Então, monarquias nacionais, o que vem na cabeça de vocês? Exatamente, para ficar mais fácil o conteúdo, monarquia significa um governo de uma única pessoa. Então, essa pessoa seria o rei. Nacional, ou seja, um reino nacional. Ou, mais fácil ainda, surgimento de um país, de uma nação. Então, essa nação seria comandada exatamente por um rei, por um monarca. Então, tá fácil essa parte, né? Então, no século XIV, vocês viram aí que o século XIV é o período finalzinho ali do sistema feudal. Vocês viram que o feudalismo entrou em crise a partir do século XI e entrando no século XIV era exatamente o seu fim. Então, vocês viram também que nesse período, no período final do feudalismo, tivemos na Europa fome, várias guerras e instabilidade política, porque estavam havendo várias revoltas de camponeses, porque vocês sabem, né, que no sistema feudal os servos e camponeses eram massacrados nesse sistema, onde a nobreza e a burguesia tomavam de conta de tudo. Burguesia não, a nobreza e o clero, burguesia não, pessoal, esqueça a burguesia nesse momento. O clero e a nobreza tomavam de conta de tudo, os camponeses e os servos sofriam exatamente nesse sistema chamado de feudalismo. Então, com esse sofrimento vai surgir várias revoltas e para tentar amenizar essas revoltas, exatamente vai surgir aí a união de vários senhores feudais para tentar dizer, olha, a gente precisa solucionar esse problema da estabilidade política e a gente precisa criar algo que vai abafar essas revoltas, que vai acabar de vez com a fome e vai estabilizar nossos povos, para que não exista mais guerra entre um povo e outro. Então, o que é que vai surgir? As monarquias nacionais. Vocês sabem que no período do sistema feudal existiam a nobreza, né, que eram reis, só que eram reis locais, né? Por exemplo, um exemplo aqui, existia um rei aqui no Escondidinho, no meu bairro, existia um rei no Santa Rosa, existia um rei ali no Caetano, enfim, eram reis locais. O que é que vai acontecer? Esses reis locais irão se unir, e vão lançar apenas um rei que vai mandar, por exemplo, em toda a floresta. Entenderam, pessoal, como é que funcionava mais ou menos? Então, floresta é um povo que fala a mesma língua. Então, iriam ter apenas um rei comandando toda esses reinos, né, que não seriam mais reinos. E esses reinos que antes eram reinos, que se tornou um reino só, eu sei que é um pouco complicado de entender, vão ser a parte da nobreza, vão fazer parte da nobreza, vão ser os condes, os duques, os marqueses. Entenderam, pessoal? Como é que vai surgir as monarquias nacionais? É mais ou menos assim, entenderam? Mais ou menos, né? Como é que é? Eu expliquei de uma forma bem fácil de entender. Por exemplo, Escondidinho era um reino na época do sistema feudal. Santa Rosa era outro reino, Caetano era outro reino. Então, com a crise do sistema feudal, esses reinos vão se unir e vão dizer, ó, a gente fala a mesma língua, a gente tem os mesmos costumes, então vamos formar algo mais unificado e centralizado na mão de uma única pessoa, do rei. Em troca disso, nós, que antigamente eram reinos, iremos fazer parte da nobreza. Então, foi isso que aconteceu. Então, tinha uma determinada região que falava uma língua, por exemplo, falavam inglês, aí vai surgir uma monarquia nessa região. Tinha outra região que falava alemão, né, que não eram, obviamente que não eram esses nomes, né, na época. Então vão surgir as monarquias nacionais, vão surgir os países, gente. Espanha, enfim, Portugal, esse pessoal aí tudo vão surgir nesse período aí, Inglaterra, várias outras nações aí que nem existem mais, vão surgir nesse período, conhecido aí como um período finalzinho do século XIV e início do século XV. Então, nesse primeiro ponto, eu posso dizer para vocês
que as monarquias nacionais vão surgir exatamente na necessidade de restaurar a ordem política e econômica da Europa. Então as regiões vão sofrer com várias revoltas camponesas, então precisava de algo que viesse e botasse ordem na casa, né? Esse ditado mais famoso, né? Então, falando politicamente, o surgimento, né, e essa centralização do poder na mão de uma única pessoa era exatamente para assegurar os direitos, né, os privilégios da nobreza na Europa. E para tentar também, de uma forma, abafar as revoltas camponesas. Economicamente falando, como vocês estão vendo aí, as imagens estão passando aí enquanto eu estou falando, né? Economicamente falando, era também para assegurar a unificação dos padrões monetários, né, do dinheiro, atendendo exatamente os interesses da burguesia, que era a nova classe que estava surgindo. Então vocês puderam ver dois pontos, né, o político e o econômico, que era basicamente para tentar assegurar os privilégios, né, os direitos da nobreza, da burguesia. Enfim, é basicamente isso. Então, a monarquia nacional vai surgir com o apoio desses dois grupos, do grupo que antes já era nobre, né, a nobreza, e também do grupo burguês. Vão unificar os seus pensamentos e vai surgir as monarquias nacionais. Então, o que é que vai acontecer, gente? Vai acontecer uma unificação basicamente em tudo. Vai unificar a questão do mercado, das práticas mercantis. Isso vai favorecer os interesses aos burgueses, porque tudo vai girar em torno desse mercado, né? Vai unificar também o que, pessoal? Todo o poder, tudo vai ficar na mão do rei, vai ficar centralizado na mão do rei. A justiça vai ser o rei que vai dar a justiça, vai dar a palavra final. A criação de um exército nacional, que antes, vocês viram, né, que é como eu expliquei mais uma vez, cada reino regional, assim, de cada determinada região, tinha o seu próprio exército, mas agora não. Agora o rei, o monarca, ele vai ter que criar um exército e vai ter que fomentar esse exército, a dar apoio, né, incentivar, a pagar o pessoal que fazia parte do exército, que era para fazer a segurança nacional. Toda a região, no caso floresta, né, no nosso mundo imaginário, floresta, teria que ter um exército próprio para a sua defesa e para ataque, enfim, em possíveis guerras. E também uma arrecadação de impostos para a coroa, para o quê? Para a coroa investir na sociedade, na construção de obras públicas, na manutenção do exército e na questão do comércio com outras monarquias nacionais. Então, vocês podem ver aí que já há uma organização política e econômica surgindo na Europa. Mas é aquela questão, pessoal. Estão dando direitos demais ao rei. E um pouco tempo depois, vai surgir um movimento conhecido como absolutismo. Ou seja, o rei é a figura principal, ele é absoluto. Então, a própria burguesia e a própria nobreza quem vai, de alguma forma, criar o absolutismo. E depois, mais tarde, lá com a Revolução Francesa, eles irão derrubar o que eles criaram há muito tempo atrás. Então, é uma reviravolta, a história é exatamente isso, uma reviravolta. Vocês podem ver que a burguesia adorou a questão do surgimento das monarquias nacionais, a nobreza adorou também, e o clero também vai adorar. E isso aí, lá um pouco tempo depois, 2 séculos depois, o absolutismo vai ser horrível para muita gente, e muita gente vai morrer por causa do absolutismo. E exatamente esses grupos, que a nobreza e a burguesia, vão derrubar o absolutismo. Então, apesar de haver várias mudanças, como eu falei aí na questão política e econômica, na questão social vai se manter basicamente a mesma coisa, pessoal. A relação ainda era de servidão. Ainda existiam desigualdades na sociedade das monarquias nacionais. Então vocês podem ver que os privilégios do clero e da nobreza
e da burguesia irão ser mantidos, não vão mudar basicamente nada. Mais uma vez, os menos favorecidos não são favorecidos. Então são sistemas, são pensamentos, ideologias que permanecem até hoje. Até hoje tem pessoas aí trabalhando basicamente como servo, ganhando muito pouco, trabalhando muito e ganhando pouco. Então são sistemas, né, são pensamentos que surgem há muito tempo atrás. O ser humano é um bicho complicado de entender. O ser humano adora explorar outro ser humano. Se ele puder explorar, ele explora. Eu não estou falando que você aí é explorador, entendeu? Mas é da natureza do ser humano querer explorar outro ser humano. Não sei porquê disso. E a gente deve lutar contra isso, gente. Né? Cada um deve ter o seu valor, cada um deve ganhar o que exatamente trabalha. Então vocês podem ver que nesse período a desigualdade vai ser mantida. Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, muito simples. A leitura está na página 37 e 38. É importante vocês darem uma lidinha, se vocês não entenderam um pouco o vídeo. E vocês vão responder a palavra obrigatória da página 38 e 39, questão 1, 2 e 3. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, falem comigo no privado, que eu vou responder, obviamente com atrasos, porque são muitos alunos para responder, mas eu vou responder, tá certo, pessoal? Então fiquem na paz e tenham uma ótima semana. Até a próxima semana e até mais.